Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 13 de março de 2025. A você sempre com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos então, a partir de agora, com os nossos destaques do programa de hoje. A inflação sobe no país, puxada principalmente pela alta no preço da tarifa de energia elétrica. O índice de 1,31% foi o mais alto para o mês de fevereiro nos últimos 22 anos. Enquanto isso, nos Estados Unidos, mesmo após medidas polêmicas do presidente Donald Trump, os cidadãos acompanharam uma queda de preços ao consumidor no mês de fevereiro. Alívio para o bolso, mais poder de compra, mais força na economia do país. Ainda em recuperação no Hospital Gemelli de Roma, mas agora mais forte, o Papa Francisco comemorou hoje 12 anos de papado. Na sede da Pastoral da Criança, lideranças religiosas ligadas à CNBB estiveram reunidas para falar de desafios e para traçar metas, pensando no futuro de milhares de crianças auxiliadas pela pastoral que tanto precisam deste trabalho voluntário. E todos os destaques agora para as belezas de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. No ranking da Airbnb, este destino tão cheio de surpresas ficou classificado entre os 10 mais românticos do mundo. Fique ligado com a gente, o Pauta Aberta começou. O IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, teve alta em fevereiro, puxada principalmente pelo aumento no preço da energia elétrica. A alta, de acordo com o IBGE, chegou a 1,31% no mês de fevereiro. A alta foi a maior para o mês de fevereiro desde o ano de 2003, época em que o avanço da inflação chegava a 1,62%. Agora, em 2025, a alta expressiva no IPCA foi fortemente puxada pelo Grupo Habitação. A disparada de 16,8% no preço da energia, com o fim do bônus Itaipu concedido a milhões de consumidores brasileiros em janeiro, foi o que mais pesou. Também no Grupo Habitação, taxas de água e esgoto registraram um aumento médio de 0,14% no período, com destaque para aumentos de preços em Belo Horizonte e Campo Grande. Considerando todo o mês de fevereiro, sem o peso dos preços mais altos do Grupo Habitação, a alta no IPCA seria de 0,78%. Ao comparar fevereiro com janeiro, foi um salto nos números da inflação oficial do país. 0,16% registrado em janeiro, 1,31% de aumento médio nos preços no segundo mês do ano. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta na inflação oficial do país chegou a 5,06%, maior patamar desde setembro de 2023, quando o IPCA batia em 5,19%. Os números divulgados agora pelo IBGE demonstram que a inflação no país está acima da meta do Banco Central, de 3%, e que poderia variar entre 1,5% e 4,5% no período de 12 meses. Apesar de ser muito mais expressiva do que a alta de inflação registrada em fevereiro do ano passado, 0,83%, esta alta agora era esperada por analistas do mercado financeiro, que anunciavam um avanço médio de 1,3% nos preços pelo país. Dos 9 grupos analisados pelo IBGE, o Grupo Educação também teve alta expressiva de 4,7% em fevereiro. O Grupo Habitação registrou aumento médio de 4,44%. Alimentação e bebidas subiu 0,70%. Transportes, 0,61%. Saúde e cuidados pessoais, 0,49%. Artigos de residência, 0,44%. Comunicação, 0,17%. Despesas pessoais, 0,13%. O grupo vestuário não registrou variação de preços. Pois é, enquanto no Brasil os preços sobem, nos Estados Unidos a economia registrou queda no preço médio dos produtos. O índice de preços ao consumidor caiu para 2,8% em ritmo anual em fevereiro nos Estados Unidos. O comportamento foi melhor do que o esperado e marca uma desaceleração após 4 meses consecutivos de aumento na inflação, segundo dados do Departamento do Trabalho publicados nesta quarta-feira. No mês, o IPC aumentou 0,2% contra 0,5% de janeiro. Nesse mês, o índice IPC atingiu 3% na comparação anual, acima do esperado, o que abalou os mercados.
Donald Trump assumiu seu segundo mandato em 20 de janeiro após uma campanha na qual prometeu restaurar o poder de compra dos americanos e então atribuiu o aumento da inflação ao seu antecessor Joe Biden. O cálculo de fevereiro corresponde ao primeiro mês completo do segundo mandato de Trump. Apesar da queda, persistem as preocupações por potenciais dificuldades na economia devido à guerra comercial iniciada pela Casa Branca. A maioria dos economistas e analistas espera que haja um aumento de preços no mercado interno à medida que as novas tarifas implementadas pelo presidente entrem em vigor. Nos Estados Unidos também, após Trump assumir a presidência, teve início uma guerra comercial global. As taxas de 25% impostas a produtos importados do México e do Canadá, que já atingem também o aço e o alumínio brasileiros, vão trazer consequências em larga escala à economia do planeta. É o que já afirmam muitos especialistas. Tarifas de 25% sobre aço e alumínio são apenas o começo de uma guerra comercial muito maior. É o que indica esta especialista em comércio internacional, no dia em que as taxas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entraram em vigor. Tudo que é feito em aço e alumínio, em certa medida, é o prelúdio de uma guerra comercial maior que está por vir. Devemos considerar isso um jogo dinâmico, onde a Comissão agora está se posicionando para dizer que está decidida a responder, enquanto outros países, como o Reino Unido, não demonstraram a mesma disposição para retaliar, o que então muda, é claro, as negociações que podem acontecer mais tarde. O Brasil, que será duramente afetado pelas medidas, ainda não anunciou retaliação. União Europeia e China já afirmaram que vão adotar tarifas para se proteger. Donald Trump aplica uma de suas principais promessas de campanha ao colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. Isso significa que todas as empresas nos Estados Unidos que usam aço e exportam para outros países agora pagam um preço mais alto em comparação aos concorrentes na Europa. Acho que o impacto direto aqui será mais sentido pelos usuários americanos de aço e provavelmente haverá um pequeno benefício para as siderúrgicas americanas desfrutarem de um mercado protegido onde podem cobrar preços mais altos. As tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os Estados Unidos entraram em vigor nesta quarta-feira. O país importa quase metade do aço e do alumínio utilizado por indústrias tão diversas como a automotiva, aeronáutica, petroquímica e produtos básicos de consumo como as conservas. Desde o início de seu segundo mandato, Trump tem utilizado as tarifas como uma ferramenta de negociação com seus parceiros comerciais, como um incentivo para que as empresas se estabeleçam no país e como fonte de receita para as finanças federais. É hoje o Dia Mundial do Rim, é sempre celebrado na segunda quinta-feira do mês de março. O objetivo da data é a conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças renais. Eles têm funções importantes no nosso corpo, entre elas filtrar o sangue e controlar a hipertensão arterial. Estamos falando dos rins e o Dia Mundial dos Rins é uma data dedicada à conscientização sobre a saúde renal. E o seu Roberto sabe o quão é importante isso. Há 5 anos ele descobriu a doença. Muita gente pode pegar no início e pode até curar, né? Um problema desse pode até, ou pelo menos reverter e minimizar, né? É importante. Já o Nelson aproveitou o dia para fazer exames e buscar informações. Quanto mais informação as pessoas obtiverem sobre determinadas situações da vida, acho que ajuda, né? A doença renal crônica é uma condição silenciosa, muitas vezes assintomática em seus estágios iniciais, o que torna o diagnóstico precoce ainda mais crucial. Quando não identificada a tempo, a doença pode evoluir para insuficiência renal, exigindo tratamentos complexos e onerosos, como a diálise e o transplante de rim. Quando os rins entram em falência, uma série de consequências acontece no nosso organismo. Desenvolve-se anemia, uma fadiga importante, cansaço, inchaço nas pernas, elevação de pressão arterial e uma série de outras consequências. Os rins, quando adoecem,
e eles potencializam muito a presença ou o agravamento de doenças cardiovasculares. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, cerca de 20 milhões de brasileiros têm alguma disfunção renal e até 2040 a doença será a 5ª causa de morte no mundo. Por conta disso, o diagnóstico precoce é essencial. Hoje, no mundo todo, 1 em cada 10 pessoas apresenta algum grau de disfunção renal, alguma evidência de doença renal crônica. Então, para que a gente identifique isso precocemente, nós temos que, primeiro, evitar que essas doenças aconteçam, então tratar adequadamente a hipertensão arterial, tratar adequadamente o diabetes, evitar o sobrepeso, obesidade, então manter-se fisicamente ativo, não fumar, ingerir álcool de forma moderada, em pequena quantidade. Com a conscientização e a adoção de medidas preventivas, é possível reduzir a incidência de doenças renais. Cuidar dos rins é cuidar da saúde como um todo. E essa é uma responsabilidade que deve ser compartilhada por todos. A rede pública tem esses exames de forma gratuita, então não só as consultas médicas, mas a realização de exames complementares, que são feitos de rotina já há muito tempo e que são de alcance para a população geral. Está dado um alerta de conscientização muito importante para a sua saúde. Veja no próximo bloco, ainda internado, mas agora com um quadro clínico em franca recuperação, de acordo com os mais recentes boletins médicos, o Papa Francisco comemorou 12 anos como principal líder da Igreja Católica. O intervalo é rápido, eu volto já. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. O Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você que está sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar, muito obrigado pela sua companhia. Como sempre, vamos abrir este bloco falando de previsão do tempo. No norte do país continua muito quente, com temperaturas que passam facilmente dos 30 graus. Chuvas fortes podem chegar ao sul do país, no Paraná e também no Rio Grande do Sul. Na região Nordeste, a Zecite, que é o encontro dos ventos dos 2 hemisférios, representado por essa escadinha laranja, continua jogando bastante umidade entre o Amapá, Pará, Maranhão, até o litoral do Rio Grande do Norte. A chuva acontece em vários momentos do dia e, novamente, grande parte da região fica em alerta. No giro de notícias desta quinta, Marília Cheste traz notícias do Vaticano. Está melhorando a saúde do Papa e hoje é dia de aniversário do papado de Francisco. Olá, Marília, boas notícias, hein? Olá, Odilon! O Papa Francisco, de 88 anos, completa hoje 12 anos de pontificado. O Santo Padre argentino não marcou apenas uma mudança de estilo no Vaticano, suas reformas também mudaram profundamente a vida da Igreja. Colocar as finanças em ordem, dar lugar aos leigos e mulheres, abrir as portas para divorciados casados novamente e combater a agressão sexual são algumas das suas decisões. Ainda internado no Hospital Gemelli, o estado de saúde deixou de ser considerado crítico, mas o pontífice ainda precisa de assistência respiratória. Nós continuamos rezando pelo Papa. Falamos agora de educação. No QS World University Rankings 2025, o ranking mundial de cursos universitários, o Brasil alcançou o nível de excelência em 2 graduações, engenharia e odontologia. A pesquisa analisou mais de 21 mil programas acadêmicos de mais de 1.700 universidades em 100 países diferentes. Os critérios foram reputação acadêmica e entre empregadores, citações em pesquisas, produtividade acadêmica e diálogo com instituições internacionais. E se você acha que a terceira idade está fora do mercado de trabalho, temos novidades. Um relatório do McKinsey Global Institute, uma das maiores consultorias do mundo, revelou que entre 19% e 25% dos entrevistados acima de 65 anos afirmaram que gostariam de ser ativos economicamente, mas não o fazem por falta de oportunidades atraentes ou barreiras etaristas. A pesquisa também mostrou que, por volta de 2050, o percentual de pessoas com 65 anos ou mais em países ricos passará para 29%. Ou seja, as empresas terão que rever suas estratégias e se adaptar ao novo perfil. Eu volto com você, Odilon. Um encontro pensando na nutrição, no crescimento com saúde e educação das crianças brasileiras. Foi em Curitiba, na sede nacional da Pastoral da Criança, que padres se reuniram com outros voluntários ligados à CNBB
pensando aí em metas para a pastoral. Eu fui até lá conferir. O encontro reuniu na sede nacional da Pastoral da Criança dezenas de padres e outros religiosos, coordenadores e assessores espirituais da Pastoral da Criança. Nós levamos informações e captamos também para os projetos futuros do atendimento das crianças no Brasil inteiro, né? Para Curitiba trouxeram resultados e desafios em comum. Por isso que é significativo esse encontro. A gente aprende, a gente ouve também experiências de outras dioceses e o nosso trabalho ele é fortalecido. A coordenadora regional da Pastoral da Criança, Maria Verônica Valarini, nos explicou o peso deste encontro para o avanço de novos projetos. Esse encontro é muito importante, é o primeiro encontro da Pastoral da Criança, junto com seus assessores da Pastoral e a ação evangelizadora, para que juntos a gente possa traçar novos rumos missionários na Pastoral da Criança. Sabemos que a liderança religiosa é a porta de entrada para que a pastoral aconteça na vida das paróquias. Então é preciso conhecer a pastoral, conhecer sua história, para que de fato possa motivar as nossas lideranças leigas para assumir a missão na Pastoral da Criança. Na programação do encontro estava marcada uma visita ao Museu da Vida. E os líderes até brincaram, hein? No museu, ganha também destaque o legado deixado por doutora Zilda Arnes, fundadora da Pastoral. Então ela distribui o conhecimento para líderes, mulheres simples do meio do povo e para as mães, conseguindo assim resgatar muitas vidas, e é um trabalho que tem gerado frutos até hoje, no Brasil e pelo mundo inteiro. A Pastoral da Criança, há 42 anos, desenvolve valiosos projetos de cidadania voltados para as áreas de saúde, nutrição e educação. Como parte da CNBB, mobiliza a sociedade, promove campanhas pensando justamente naqueles que são os menos favorecidos. Entre os grandes desafios, também um dos alicerces da pastoral está a capacitação de lideranças. Hoje, são 21 mil líderes voluntários que mudam a vida de 200 mil crianças brasileiras. A gente vê que estamos num tempo novo da pastoral, está retomando a caminhada com entusiasmo, com alegria e, claro, a gente estando aqui com os padres, coordenadores da ação evangelizadora, a gente veio para que eles conheçam, amem e levem para a sua realidade esse novo tempo. Olha, gente, na próxima madrugada desta sexta-feira, dia 14, vai acontecer um eclipse total da Lua e nós brasileiros vamos poder acompanhar. No decorrer da noite, a Lua vai sumir com a Terra passando à frente dela. Isso quer dizer que o Sol, a Lua e a Terra estarão certinho alinhados. O fenômeno também poderá ser visto em toda a América do Sul, América do Norte e América Central. O horário previsto para que aconteça este fenômeno é às 2h09 da madrugada, hora de Brasília, quando a Terra cobrir totalmente a Lua com a sua sombra, né, que ficará a Lua então ficará vermelha devido à falta de luz solar diretamente, né, a este que é o satélite natural da Terra. Por isso, é o fenômeno conhecido como Lua Vermelha. O máximo do eclipse será às 3h58 da madrugada e isso vai seguir até às 4h31. O eclipse poderá ser visto a olho nu, mas quem tiver telescópio, né, poderá perceber melhor a intensidade das cores vermelhas na projeção à Lua nessa fase de eclipse. Fenômeno bonito que promete encantar milhões de pessoas durante essa próxima madrugada. Agora a gente vai aqui para a praia de Ilhabela, em São Paulo, porque ela está entre os 10 destinos mais românticos do mundo. O ranking foi feito pela Airbnb. A análise baseou-se nas cidades que mais receberam menções como românticas nas avaliações nos últimos 10 anos. O município é conhecido pelas praias, cachoeiras, trilhas e passeios de barco, além do Parque Estadual de Ilhabela, que engloba 80% do arquipélago e possui mais de 80% de Mata Atlântica preservada. Lugar belíssimo. Ilhabela também é muito procurada por ser possível, né, de visualizar as baleias que em muitos momentos aparecem pelas águas que banham ali aquela costa, principalmente entre os meses de maio e novembro. Então, viagens de casais nos fins de semana acontecem e aí eles fazem essas citações e tornaram então Ilhabela um destino romântico aí entre os 10 mais listados. Cidades como Austin, nos Estados Unidos, Rio Maggiore, na Itália,
onde se encontra a trilha mais romântica do mundo, também estão nesta lista divulgada pela Airbnb. E com as imagens de Ilhabela, a gente hoje se despede. Muito obrigado pela sua companhia. Continue sempre ligado na nossa programação a qualquer momento. Mais notícias nos nossos boletins. Bom descanso para você. A gente se vê amanhã.